A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, Paracelso. Paracelso foi um médico, físico, químico, biólogo e sabe-se lá Deus mais o que do século XVI. Cara muitíssimo inteligente, nos legou conhecimentos muito interessantes, principalmente na área de química e biologia. E essa frase que ele usou e que eu hoje repito, é uma frase muito interessante porque faz a gente pensar no seguinte: nem tudo que a gente acha que é maravilhoso realmente contribui para a nossa saúde, contribui para a nossa vida. Às vezes você pode estar tomando alguma coisa achando que é bom e aquilo no final das contas te faz mal. E nem tudo aquilo que faz mal ou que a gente acha que faz mal, na prática faz mal, né? Então é muito interessante a gente pensar. E eu trouxe essa frase para a gente pensar hoje sobre o uso de uma planta que tem sido muito dialogada, muito discutida na internet. Tem vídeos e um monte de coisa e tal, mas a gente precisa entender a lógica, né, o que a gente já conhece dela, o que a gente já estudou dela, que é o nosso aranto. Aranto, que é uma planta originária da ilha africana de Madagascar e que, por coincidência, né, mais ou menos está ali na mesma linha do Brasil geográfica, se você for olhar o globo. Então, uma planta que se adapta muito facilmente ao nosso clima, tanto que eu crio meu aranto aqui, ó, no vasinho da minha casa, né? Então, a gente pode cultivar onde você quiser. Ela é uma planta ornamental, tanto que ela está junto com outras plantas ornamentais que eu tenho aqui, né? Eu crio algumas que o pessoal chama de suculentas, e essas plantas elas têm uma facilidade muito grande de se reproduzir, porque como elas são, ó, trouxe uma folha maior aqui para você ver, elas são gordinhas, então elas mantêm a umidade por muito tempo e pegam muito facilmente, tá? Bom, o aranto, ele também é conhecido como mãe de muitos, e você já vai entender por quê. Ó, vou aproximar a folha aqui para vocês verem. Na pontinha das folhas, se vocês observarem aqui, ó, vocês vão ver que tem várias folhinhas crescendo na folha maior. E cada folhinha dessa daqui vira uma mudinha. Então, como ela tem muitas, o pessoal chama ela também de mãe de muitos. O aranto, ela faz parte de um grupo de plantas que nós chamamos de punks. Professor, punk é aquele cara que tem aquele cabelão assim? Não, aquele também é punk, mas não é desse punk que eu tô falando. Punk significa plantas alimentares não convencionais. Então, se você pegar as iniciais de cada uma dessas palavras, você forma a palavra punk. O que é importantíssimo a gente saber do aranto? O aranto tem sido muito discutido, muito dialogado por suas propriedades anticancerígenas. É verdade, realmente essa planta tem algumas propriedades químicas. Eu estava pesquisando várias delas aqui no nosso livro de alimentos funcionais, e os compostos flavonoides, entre eles a quercetina, que a gente já falou de outras plantas aqui também, como o alho, né? A quercetina, de uma forma geral, ela tem uma propriedade antioxidante muito interessante. Então, o que um processo antioxidante faz no nosso corpo? O antioxidante, ele ajuda no combate, e isso já é certo, isso não é discussão, isso não é, quem sabe ser. Não, isso já é certo. Tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades antihistamínicas. A gente sabe de alguns vírus que não resistem a essas propriedades da quercetina também. Então, o aranto, ele já é largamente utilizado há muito tempo como anti-inflamatório. Pessoal que tem problema com tosse, problema com garganta e assim por diante. Quem tem ferida no braço, você pode quebrar a folhinha do aranto, você vai ver que ela é gosmentinha dentro, então passa em cima da ferida. Isso já é uma coisa que a gente já conhece. O que a gente não tem certeza ainda? Por ser antioxidante, a gente sabe que ela evita o crescimento do tumor. Mas o que tem sido muito discutido é a propriedade citotóxica que ela tem no combate à célula cancerígena. Então, existe uma propriedade no aranto que ela produz uma substância chamada bufadienolídeo. Vou repetir para você ver se você consegue falar aí. Bufadienolídeo. O que é esse processo, essa habilidade que ela tem de produzir o bufadienolídeo
pode fazer bem para o nosso corpo. A ação deste elemento é uma ação que nós chamamos de citotóxica. Se você lembrar da sua aula de biologia, a professora explicava para a gente que o nosso sistema de defesa, os nossos linfócitos, nós temos dois deles, um chamado células T e outro chamado células NK, Natural Killer, né, que traduzido em inglês significa uma espécie de matador natural. Essas células, quando elas encontram uma célula infectada ou uma célula do corpo que está doente, ou um vírus ou uma bactéria, o que elas fazem? Elas se grudam nessa célula e começam a bombardear essa célula com substâncias químicas a fim de matar, a fim de destruir essa célula. Então essa é a propriedade que nós chamamos de citotóxica. E o bufadienolídeo que existe na planta também faz isto. Porém, nós não temos estudos definitivos que comprovem isso. Então, o que eu costumo sempre dizer nesses casos para os meus pacientes, para as pessoas a quem eu indico o uso de algum tipo de planta? Se você está no começo de qualquer doença, você sentiu uma coceirinha na garganta, puxa vida, vale a pena você investir na parte fitoterápica, na parte que você está buscando na natureza uma correção para um processo que está no início. Mas no caso do câncer, eu já não diria para a gente fazer desta forma. Por que não? Porque o câncer ele já está numa fase muito avançada. Quando a gente descobre o câncer, a gente já está numa fase muito avançada. E as pessoas, muitas vezes, em função do desespero, né, da doença, acabam atirando para todo lado. E aí entra Paracelso na frase que ele falou antes. Pode ser que ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você enfraqueça, por exemplo, o tratamento da quimioterapia ou da radioterapia que você esteja fazendo. Então, eu tomaria um cuidado muito grande em indicar esse tipo de planta numa doença que já está avançada. Então, o que a gente procura fazer? Procura fazer um tratamento paralelo. Você pode usar essa planta no seu dia a dia. Isso daqui é a minha salada de hoje de meio-dia. Você deve consumir o aranto sempre in natura, nunca cozido, nunca assado, nunca frito. Você pega ele do jeito que ele está aqui, ou come a folha dele, como eu faço todo dia, eu como uma folha como essa, ou então você corta e põe no meio da salada, você nem sente o gosto. Mas isso é para o meu dia a dia, isso é para um processo que eu estou fazendo de prevenção. Eu até uso para correção, mas eu não atiraria tão forte numa situação como o câncer, por exemplo, tá? Então há que se ter um cuidado muito grande, tá bom? Mas em todo caso, é uma planta muito boa, fácil de usar, fácil de cultivar. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que, como essa planta ela tem uma propriedade analgésica, né? Então a gente usa isso muito na psiquiatria para pessoas que têm algum tipo de surto, né? Problemas emocionais, ansiedade e assim por diante. Se usa muito essa planta porque ela tem uma propriedade calmante analgésica. Porém, ela também tem uma propriedade de contração muscular. Por isso, alguns pesquisadores costumam dizer que para quem tem problemas como problemas cardíacos ou para quem está grávida, por exemplo, já não é interessante usar essa planta. Por quê? Por causa dessa questão das contrações. Isso pode, por exemplo, levar a pessoa a ter algum tipo de problema na gravidez, porque a contração uterina não é legal dependendo da fase. E na questão do coração, se já não está legal, se já não está bacana, a gente costuma também não indicar o aranto, ok? Para quem tem problema de hipoglicemia e para quem tem problema de diabetes, né, por exemplo, você também não deve usar o aranto com tanta frequência. Hoje, a indicação máxima que eu encontrei na literatura é de, no máximo, 30 gramas por dia. 30 gramas é mais ou menos equivalente a uma folha grande como essa daqui. Essa folha que eu estou te mostrando, ela não é a folha maior não, viu? O aranto dá uma folha gigantesca, ela dá uma folha às vezes 3 vezes maior do que essa daqui. Aqui no meu vasinho, a que você está vendo é uma mudinha pequena e tadinha, ela nem consegue crescer direito porque eu como ela todo dia, né? Então ela acaba não ficando muito grande, tá bom? Grande abraço a todos, espero ter auxiliado, espero ter ajudado aí a você conhecer um pouco mais das propriedades do nosso aranto. Grande abraço!